Boa noite, pessoal. Salve Maria. Nós vamos ter uma live agora. O Ademir vai participar conosco através da conta 2 do Instituto Regina Coeli. Eu vou chamar ele aqui. Bem-vindos. Muito bem. Esperando ele aceitar aqui. Tá. Ademir. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e aí? Joia. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo também. Não tá com nenhum retorno aí, né? Que eu tô Não. sem fone conectado. Tranquilo. Vamos rezar? Ave Maria? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre boas razões para abrirmos um colégio católico, fundarmos um colégio católico, né? Isso não difere daquilo que nós fazemos por aqui, né? Então, nós temos várias razões para a existência do nosso colégio, né? Para lutar pelo nosso colégio, para continuar, né, com esse projeto. E eu acredito que essas razões são suficientes, inclusive, para mostrar para as pessoas a importância desse projeto nesses tempos, né? Nós gostaríamos de pedir que todo mundo que está entrando aqui, que ajudasse a fazer com que esse conteúdo, essa live, chegue em mais pessoas, tá? Então, para isso, é só vocês compartilharem através do direct, aí dá certo, vai chegar em mais gente, tá bom? E se vocês forem tendo dúvidas também, podem ir conversando aqui, porque o objetivo de fazer no Instagram é justamente esse, que a gente possa conversar um pouco também. Eu acho que vale a pena o Ademir se apresentar, né? Tem bastante gente que chegou recentemente no nosso Instagram, pode ser que não conheça, e não vai ser diferente comigo também, depois eu vou me apresentar, e a gente vai falar, no fim das contas, um pouquinho da nossa vida, porque as razões para a abertura desse colégio são muito inerentes à nossa própria vida. Então, hoje a live é uma live para a gente abrir o coração mesmo, no que diz respeito a esse projeto, ao Instituto e ao que cada um pode fazer também na sua cidade. Então, muito bem, Ademir, você pode falar aí um pouquinho sobre você, sobre o Instituto? Perfeito. Pessoal, boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa live, participando aqui com o Marcos Vinícius, que é meu padrinho de casamento. Eu sou Ademir, eu tenho 28 anos, eu sou advogado do Instituto, marido da Ariane, e agora eu posso falar já com o coração cheio de alegria também que eu sou o pai, né? Pai ou do Francisco ou pai da Isabel, e eu fico até emocionado porque eu descobri, e sempre quis poder falar isso, né? Que eu vou ser pai, ai, já estou ficando emocionado. Faz quase 2 semanas, e é uma alegria imensa, tudo isso fruto do Instituto, algo que nós iremos partilhar aqui com vocês. Eu sou membro fundador do Instituto, estou no Instituto desde o início, desde as primeiras reuniões, e já são aí vários anos nesse trabalho. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius, eu também participei no processo de fundação do Instituto, e por isso que nós estamos aqui. Eu sou casado com a Daiane, nós vamos completar este ano 10 anos de casamento, e temos duas filhas, a Giana e a Teresa. Eu e minha esposa trabalhamos hoje dentro do colégio, né? Eu como diretor do colégio e a minha esposa Daiane como coordenadora. Já falando um pouquinho sobre uma das razões para abrir um colégio, eu diria que além
dessa questão das nossas famílias, dos nossos filhos e tudo mais, uma das coisas que mais me chama a atenção é que os nossos melhores amigos, né, eles são também pessoas totalmente envolvidas com o Instituto. Hoje, o Ademir falou, né, nós somos padrinhos de casamento deles. Né? Nós também somos padrinhos, por exemplo, do Lucas, que é filho da Andréia e do Gustavo, que são também membros fundadores do Instituto. A Andréia é a coordenadora do Instituto, o Gustavo é o médico que nos auxilia também em muitas questões ali do nosso trabalho no dia a dia. Também somos padrinhos da Mariana, que é a esposa, que é filha da Gláucia, que compõe o núcleo pedagógico, e é a esposa do Wagner Tom, que é membro fundador também do Instituto e é presidente do Instituto. Então, só aí a gente já vê, né, quantos padrinhos, quantos afiliados, né, o Instituto gerou. Né? E não é à toa. Né? Essas duas crianças que eu citei nasceram, respectivamente, o ano passado, né, e este. Então, nós tivemos a graça de estar agora como pais espirituais dele. Né? É uma relação muito mais intensa. E isso só cresce. A nossa amizade, graças a Deus, só cresce e cresce nas dificuldades, nas lutas do dia a dia. Né? E, nesse sentido, é uma alegria muito grande, né? Nós estarmos juntos todos os dias num colégio. Né? Mas aqui você tem a Glaucia, tem a André, o Tom e tal, mas não são só eles. Né? O núcleo pedagógico é composto ainda pela Marcela, que é uma pessoa especialíssima, que frequenta a nossa casa, que é amiga íntima. Né? Assim também a Michele, o Leonardo, os dois Leonardos, o marido da Michele, o marido da Marcela, né, que são membros do conselho também. Só aí, né, eu já acabei citando pelo menos 4, 5 famílias. Né? Agora, o Ademir e a Ariane, né, também estão com esta grande graça de ter um filho, né, sendo gerado, né, que provavelmente vai frequentar ali o dia a dia do colégio, né, já está na lista de espera. Desde praticamente do retorno da Ariane. Ariane, que é professora do colégio, quando ela retornar da licença maternidade, o filho ou a filha dele já deve frequentar ali o berçário do colégio também. Né? Ou seja, é uma relação totalmente familiar. Eu diria que eu não consigo ver o Ademir como um advogado, né, como um colega de trabalho. Não consigo ver ele de outra maneira, a não ser como um irmão. Né? Em alguns momentos como um pai, em alguns momentos como um filho. Né? A gente partilha muito da nossa própria vida, ele me aconselha, eu aconselho ele. E é isso, a nossa vida está totalmente imbricada uma na outra, a nossa vida parece que agora é inerente, né, uma à outra. E eu não sei porquê, eu não sei exatamente porquê, do ponto de vista humano. Só sei que Nossa Senhora, ela une os seus, né? Nossa Senhora nos associou a ela. Nós acabamos de lançar nosso site, né? Ele já está no ar, e a primeira frase do nosso site é: nós somos uma associação de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora nos associou, né? e estamos aqui, né? Aqui na Terra, fazendo a vontade dela, que está lá no céu. Né? Então, aí tem uma boa razão já para vocês abrirem um colégio. Né? Cultivar amizades como essas. Né? Amizades que não são só amizades, mas... Ou melhor, são amizades de fato. Né? Padre Paulo Ricardo disse uma vez que o amigo é aquele que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. E hoje eu posso dizer com grande alegria: aquilo que o Ademir ama, eu amo; aquilo que ele odeia, eu odeio. É por isso que nós somos verdadeiros amigos. Né? E isso é fruto do Instituto. Isso é fruto desse colégio. Essa amizade não existiria se não fosse esse colégio. Então, ele é a causa
material da nossa amizade, da nossa alegria, de no dia a dia mantermos esta amizade. Tá aí uma boa razão. Você concorda, Demir? Concordo plenamente. Inclusive, para as 39 pessoas que estão aqui nos acompanhando, algumas entraram, já saíram, outras continuam entrando, eu enxergo o Instituto como o fruto de uma decisão muito concreta. Existe um livro que ele foi adaptado para um filme, não é nada religioso, é um livro, não dá nem para classificar como uma literatura clássica, traduzido como Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. E esse livro, eu estou lendo ele nesse momento, ele é um romance, uma ficção policial, em que 3 amigos, enquanto crianças, estavam brincando na rua. 2 eram mais, digamos, desvirtuados e um era um pouquinho mais certinho. E de repente chega um carro. E esse carro, ele se passa pela polícia. Um dos meninos é colocado dentro do carro e os outros 2 conseguem escapar. Depois, aquele menino que foi raptado, ele é encontrado 5 dias depois. E o tempo passa, eles perderam a amizade. E coisa de 15 anos depois, eles se encontram. E o conversa vai, conversa vem, a filha de um deles é assassinada e todos eles se encontram em certo momento. Um olha para o outro e diz: tudo mudou quando nós tomamos aquela decisão de não ter entrado naquele carro. O livro vai trabalhar a questão da decisão. Então, quando o Marcos Vinícius fala a respeito do surgimento do Instituto Regina Coeli, a respeito dessas amizades, a respeito de ele ser o meu padrinho de casamento, tudo começou em razão de uma decisão, que foi lá em 2017, quando nós começamos no grupo de estudos a estudarmos juntos os temas relacionados à cultura da morte, os temas relacionados ao estudo, os temas relacionados à defesa da vida. Nada teria acontecido se não fosse isso. E aí que entra a grande questão da decisão. Assim como no livro tudo mudou no dia que eles decidiram não entrar naquele carro e só um menino entrou, tudo mudou no dia que nós nos reunimos e começamos a estudar. E aqui não é simplesmente como aqueles coaches, né, que dizem o poder da decisão, a força da decisão. Eu não acredito em nada disso, mas eu acredito, como o professor Marcos disse, que Nossa Senhora une os seus. Nossa Senhora um dia me chamou, colocou no coração do Marcos o desejo de iniciar um grupo de estudos. Ele correspondeu, eu correspondi e tantas outras pessoas corresponderam, assim como corresponderam em certo momento e não corresponderam em outros momentos. Nós tivemos, digamos, perdas, né? Tivemos baixas durante esse caminho, mas tudo foi fruto de uma decisão inicial. Para vocês terem noção, contextualizando, é sempre muito bonito falar sobre isso, porque foi o modo como começou. E a gente sempre diz isso e tem muitas pessoas novas. Em 2017, eu fui para uma confissão. E nessa confissão eu falei para o padre a respeito de um professor que eu estava estudando, acompanhando o conteúdo dele relacionado à matéria de confissão e outras matérias relacionadas à espiritualidade e à fé. E esse padre disse que nunca tinha ouvido falar a respeito desse homem. E mais tarde eu fiquei sabendo, né, certo dia eu estava em casa e chega no meu WhatsApp uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia, um áudio de mais ou menos 1 minuto e meio. Quando eu olhei, falei assim, mas quem que é esse sem noção aqui que está mandando um áudio de 1 minuto e meio sem me conhecer? E foi aí que eu conheci o Marcos Vinícius, que agora nós estamos aqui. Ele foi se confessar com esse mesmo padre, e nessa confissão ele falou a respeito desse mesmo professor que eu estava estudando, e o padre fez a associação entre mim e entre o Marcos Vinícius. E aí o padre passou o meu contato para ele. E foi a partir daí, a partir de uma confissão, a partir de um relato, né, que nada que envolva matéria de confissão, a gente estava conversando a respeito de um professor, que a gente se uniu. E o Marcos falou, naquele áudio inicial, sobre o desejo dele de estudar certos assuntos, sobre o desejo dele de conhecer certas realidades. Vejam bem como Nossa Senhora trabalha todas essas questões. Em 2017, eu era um estudante de Direito do primeiro ano da faculdade. Havia recém entrado na faculdade, muitas ideias bagunçadas na cabeça, muita coisa confusa ainda sem saber o que fazer, jovem, e fui chamado tão cedo para participar de um projeto tão sério
que hoje, quando eu olho para trás, eu enxergo a grandeza dele. E quando eu olho para frente, eu vejo que aquela decisão que nós tomamos, a decisão que construiu o colégio, a decisão que fez todas essas famílias, a decisão que criou todas essas amizades e continua a criar, ela foi extremamente grandiosa. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, e a gente tem muitos relatos de muitas pessoas que estão nesse caminho da jornada, nesses caminhos de criação de escolas, uma divisão, uma certa frieza nos grupos. O colégio, ele é a cereja do bolo de tudo. Eu diria para vocês que a visão que eu tenho é que tudo isso que nós construímos por esse caminho, esse é o grande ouro de todas essas questões. O colégio, ele se tornou a cereja do bolo. Então, se vocês querem ter algo assim na cidade de vocês, entre vocês, essa é mais uma razão para a constituição de um colégio católico. Concorda, professor? Com certeza. Nós, acho que talvez a outra razão que eu levantaria aqui é que é possível, né? Por quê? Uma boa razão para nós batalharmos pela abertura de um colégio é que dá para começar de uma maneira simples. Não é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Eu diria que é fácil fazer um colégio, né? Depois de olhar como as coisas aconteceram, eu diria que é fácil. Por quê? Porque não somos nós que fazemos. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve. Ou seja, é ele que faz esse processo. Quando ele mandou os apóstolos ensinarem, né, ensinai todos os povos, ele logo em seguida já disse, eis que estarei convosco até o fim dos tempos, né? Então, se nós espiritualizarmos as coisas, nós consagrarmos a Deus, a Nossa Senhora as coisas, vai ser fácil. Não estou falando que não vai ter cruz, mas estou falando que esse fardo será leve, porque é um fardo de Jesus, né? E olhando um pouco para a nossa história, fica ainda mais evidente que essas coisas grandiosas que estão acontecendo não foram frutos de um esforço humano. É óbvio, nós tivemos que dar nosso sim, mas foi obra da graça. É evidente que não pode surgir algo bom daqui, de Jaú, né, de nós mesmos, né? Partilhava com o Adriano, que é uma das pessoas uma das pessoas mais importantes da minha vida, né, que me ajudou no meu processo de conversão, né, que, junto com a Cláudia, sua esposa, nos deu o seu filho também para batizarmos, né? Nós também somos padrinhos do Bento. Conversava com ele hoje sobre isso, né? Ele que hoje é o responsável da parte financeira do colégio, do instituto. Eu falava, do que nós somos capazes? Eu acho que nós somos capazes das mesmas coisas que nós fazíamos lá em 2012, né? E não sei nem se o pessoal do instituto sabe isso, mas eu conheci o Adriano em 2011, né? Em 2012 nós estávamos muito ativos na pastoral de rua, né? Nós fazíamos pastoral de rua, e um dia nós fizemos um evento chamado Natal dos Pobres, onde a gente foi cuidar dos irmãos de rua, fazer cabelo, fazer barba, dar banho, dar comida e tudo mais. E eu lembro que um dos últimos irmãos de rua que a gente cuidou dele, já era 2 horas da tarde, o seu Nestor, a hora que nós fomos ajudá-lo a tomar um banho, ele estava todo defecado. E aí nós fomos ajudar ele a se limpar, né? E eu lembro eu colocando a mão na sujeira para ajudar ele. E eu dei até um testemunho essa semana para as crianças no colégio sobre esse fato. A hora que eu estava fazendo aquilo, e colocando a mão naquela sujeira, eu estava olhando para aquilo como se eu estivesse olhando num espelho. Porque quem sou eu? Se não, né, uma sujeira dessa, né? Aí até brinquei para as crianças, hoje eu sou a mesma sujeira, só vestido melhor, né, com social e tudo mais. Mas eu tenho plena e absoluta certeza que não pode vir algo bom de nós. Só pode vir algo bom de nós se não formos nós, se for o próprio Cristo sendo em nós, né? Então, uma boa razão para abrir um colégio é ter plena certeza que este colégio é de Deus e não é nosso. É um projeto para o qual nós somos chamados e de nós não é exigido muita coisa a não ser o próprio sim. E a disposição
em fazer aquilo que está a nosso alcance. O lema do Instituto é contribuir para a restauração da sociedade, do ensino no Brasil, naquilo que a gente pode. E eu falava para o Adriano hoje, o que a gente pode? O que a gente consegue? Eu falei, eu acho que a gente consegue apenas fazer aquilo que a gente fez na pastoral de rua e olha lá, limpar fezes. É isso. Né? Só que Deus foi nos capacitando. Inclusive, foi depois da pastoral de rua que eu fui entendendo quem eu era, o que eu era. E aí, aquilo ficou marcado na minha vida. De tal modo que hoje, o que eu realmente quero ser não é nada além do que eu fui lá atrás. Que era uma pessoa que estava disposta a fazer o bem a quem quer que seja, aos que aparecessem para nós. Então, essa segunda razão da minha parte seria esta. Esse projeto, ele faz da nossa vida algo espiritual. Esse projeto nos tira do egoísmo e faz olhar para o outro. Esse projeto nos torna mais adultos, nos torna mais dispostos a fazer o que tem que ser feito. Não nos dá fama, não nos dá prazer, não é agradável fazer isso, né? Consumir a sua vida por uma obra de Deus e tudo mais. Mas é algo necessário. Eu acho que isso é uma coisa muito profunda, né? Porém, tem outras razões. Você tem mais alguma, Ademir? Muitas. Você comentava a respeito do começo, né, de que não é uma situação tão complicada, e o nosso site já está disponível para o pessoal acessar. Se eles acessarem o nosso site, se não for agora, pode ser depois, melhor que seja depois. Eles vão notar uma das primeiras fotos que nós temos lá, não é a que está na capa, é uma das que está embaixo. As nossas primeiras fotos ali enquanto instituto era no salão da paróquia São José aqui de Jaú, e a gente colocava um pano azul, né? Usava na verdade aquele pano azul da paróquia para colocar no fundo da parede, que era utilizado para uma reverência à Nossa Senhora, né? E a gente só tinha aquela imagem de Nossa Senhora e a gente não tinha mais nada, e foi com isso que nós começamos, né? O seu comentário, ele me trouxe muitas coisas. Uma outra razão para a formalização de colégios católicos é a própria comunhão com a Igreja. E aqui tem um ponto fundamental. Foi o Concílio Vaticano II quem permitiu que os leigos pudessem realizar um trabalho desse. Então, quando nós falamos de colégios católicos, colégios confessionais administrados por leigos, nós estamos falando da abertura que o Concílio Vaticano II deu aos leigos para que pudessem exercitar um trabalho desse junto à Igreja. O Instituto, aqui de Jaú, é confessional. Nós tivemos uma aprovação do bispo, então nós podemos falar em nome da Igreja. Isso é uma grande graça, uma graça que não tinha até então. E quando nós participamos dessa graça junto da Igreja, nós recebemos todas essas graças que o professor Marcos comentou. A gente nunca imaginou que o nosso Instagram fosse atingir quase 50 mil membros, 50 mil seguidores. A gente nunca imaginou que o projeto fosse... não que nós tivéssemos um pensamento covarde ou pusilânime ou fraco, né, tacanho, que o negócio não vai se desenvolver. Não, a gente sempre acreditou que o colégio daria certo, que nós teríamos os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos projetos, que tudo seria pequeno, que tudo seria feito nesse modelo enxuto, que é o modelo que o Instituto vende e divulga. Mas nós nunca imaginamos que um dia o Instituto seria referência no Brasil para esse tipo de trabalho. Ou seja, aquilo que é a abertura do Concílio Vaticano II, aquilo que nos permite estar em comunhão com a Igreja, e isso é uma grande graça, é o que nos permite também divulgar o nosso trabalho. E é o que entra nesse último ponto da fala do Marcos, que é o que nos permite crescer e desenvolver enquanto seres humanos. Eu disse aqui no começo que eu comecei a participar do Instituto em 2017, no primeiro ano da Faculdade de Direito. Eu era novinho, acho que eu estava recém namorando a Ariane, e havia muitas ideias erradas a respeito daquilo que era o casamento, né? Hoje a gente enxerga na sociedade a própria formação para o matrimônio, e esse foi o grande ouro do Instituto para mim.
Nós olhamos para a sociedade e nós vemos que, dentro da própria igreja, na questão da formação para o sacramento do matrimônio, é uma formação muito fraca. É apenas um cursinho de noivo em um final de semana e não se fala mais disso, como se a pessoa já estivesse pronta para casar, pronta para receber todos os filhos, como se fosse um retiro de um final de semana. E, no mesmo sentido, a gente olha para a formação do sacerdote, que é um sacramento de praticamente mesmo nível, né? Um define a vocação do casado, o outro define a vocação do sacerdote, e o padre leva todos aqueles anos para a formação. Entrei no Instituto em 2017, sou um dos membros fundadores, e eu pude caminhar com todas essas famílias que estão no Instituto. A grande maioria esteve no meu casamento, e inclusive como padrinho de casamento, porque, como o professor Marcos disse, são as pessoas mais próximas da nossa vida. E eu pude enxergar a beleza do sacramento do matrimônio, a beleza dos filhos, olhando para essas famílias. Então, é por isso que eu disse um pouco antes que o colégio é a cereja do bolo. Antes de nós colocarmos aquela cereja, muita coisa foi construída. Eu jamais imaginei casar cedo. Casei com 28 anos. E jamais imaginei ter um casamento dito aberto à vida. A gente sempre escuta que todo mundo vive com diversos métodos, diversas outras questões. E para nós isso é uma grande graça. De poder testemunhar a graça e a providência de Deus na vida dos nossos irmãos e de testemunhar isso hoje na nossa vida. Hoje o que eu e minha esposa vivemos é fruto do Instituto Regina Coeli, e o que nós queremos continuar a viver é fruto também do Instituto, porque quando eu disse que o nosso filho ou a nossa filha já está na lista de espera, não é brincadeira, é sério. Ele vai ou ela vai estudar no Instituto Regina Coeli. Isso é uma coisa clara para nós. E voltando aí na questão do peso da decisão. A decisão que nós tivemos lá atrás de iniciar nesse projeto e permanecer nesse projeto é uma decisão que nós queremos e nós esperamos em Deus que seja até o fim de nossas vidas, porque isso é uma coisa que o Marcos Vinícius ele diz sempre. Nós temos a grande graça de saber aquilo que nós temos que fazer até o final das nossas vidas. Nós tivemos uma grande graça aqui de saber o que nós temos que fazer até o final das nossas vidas. Ele, enquanto professor e diretor do colégio e a pessoa que está à frente do projeto, eu, enquanto advogado, para vocês terem noção, e essa é mais uma razão do Instituto, né, do benefício da formação de um colégio, é que a minha própria vocação, né, que eu acabei de comentar, ela foi concretizada, mas a minha missão enquanto advogado também, cada vez mais ela se concretiza. Eu não tenho especialidade voltada ao direito à educação, é algo que eu estou me especializando agora, inclusive comecei a fazer uma pós esse ano, a me dedicar mais a isso esse ano, mas a minha especialização é em direito digital, é com o que eu trabalho. Inclusive eu partilho muito com o Marcos e com o Pedro Amaral, que acabou de comentar aí, a respeito dessas angústias que eu vivencio no direito digital, e no direito como um todo, é uma questão muito sem sentido, né? As brigas, as discussões que existem hoje, elas são sem sentido. E quando a gente olha para esse projeto, a gente olha a parte burocrática e tudo aquilo que precisa ser feito, ali a gente tem um sentido para fazer alguma coisa. E tudo isso, de novo, só é possível graças à formalização do colégio. E essa é mais uma boa razão. A partir do que o Ademir falou, me vem mais duas razões ainda, duas boas razões que, na verdade, estão praticamente juntas. Ele falou da idade dele, né? Eu tenho 36 anos. E o que eu entendo? Eu entendo que um ser humano, a média é isso daí, né? 70, 80 anos, se não acontecer nada de pior no meio, né? Então eu já entendo que eu já estou na metade ou já passei da metade faz algum tempo. Né? E eu olho para o fim já da minha vida. Qual que vai ser o fim da minha vida? Hoje, olhando para outra realidade que eu ia falar, que são dos filhos, eu sonho com o fim da minha vida como? Eu sonho, já até falei para algumas crianças que eu espero que isso aconteça. Eu sonho morrer numa capela, né, com as crianças do colégio, já adultas, né, cantando. Esse seria o meu maior sonho. Poder morrer dentro do ambiente eucarístico, né, com as crianças cantando e eu ouvindo. Eu falei, eu não espero cantar. Eu não vou aprender a
cantar. A minha formação foi muito ruim, hoje eu não tenho mais tempo para isso, para poder cantar. Mas pelo menos a gente propiciou, né, o colégio para os nossos filhos. E eles que paguem o preço, né, de toda esta luta. Né? Eles vão ter que ser gratos ao que a gente fez. A gente renunciou muito da nossa vida pelos nossos filhos. E tomara a Deus que eles estejam conscientes disso e ao final da nossa vida eles estejam lá cantando em gregoriano, em latim, italiano, em inglês, não sei. Eu só sei que eu quero morrer com eles cantando. E eu acho que isso é possível. Eu acho que isso hoje é possível. Por quê? Porque esse colégio existe. E esse colégio, ele não se esgota em si mesmo. Ele aponta para outras realidades muito mais profundas. Ele aponta para a fundação de muitos outros colégios pelas próprias crianças. Ele aponta para a formação de sacerdotes de excelência. Conversava com um professor que é pai de um menino que quer ser sacerdote, e eu falava para ele, esse menino ele tem que estudar nos Estados Unidos. Depois que o ensino médio dele, ele tem que já ir para os Estados Unidos, estudar artes liberais, e na hora que ele voltar para o Brasil, ele ser um sacerdote da educação capaz de fundar muitos colégios. Né? É esse tipo de coisa que a gente tem por aqui. Né? E a gente precisa de um desse, precisa de uma outra menina que já fala que ela quer fundar um orfanato, a outra quer fundar uma escola, a outra quer ser freira de clausura, de vida contemplativa. Tem uma que fala que ela quer ter de 12 a 14 filhos. Né? E cada um ali já está totalmente consciente do que tem que fazer. Né? Não é como nós, né? Que nascemos num mundo totalmente avesso à família, a vida e tudo mais, né? Somos filhos que não foram muito bem educados, no que diz respeito a virtudes, não as tivemos, não fomos preparados para isso. Então, saber que a gente, até o final da nossa vida, pode preparar as futuras gerações para elas serem muito melhor que nós, é uma coisa assim, óbvio que vale a pena abrir um colégio, né? É isso que nós temos que fazer. Tá aí uma das maiores razões, né? Você contribuir para a restauração da sociedade. E quando você fizer isso, você vai estar fazendo pelos seus filhos. Essa talvez seja a maior razão para mim, né? Eu já cheguei a falar para algumas pessoas, né, que todo o esforço que eu fiz, ele tem um sentido. Ele é especificamente, em primeiro lugar, para duas alunas, né? Que é a Teresa e a Giana. As minhas filhas, elas podem estudar no colégio que eu fundei junto com os meus amigos. É uma bela história essa. Eu estou muito feliz com a história que está se concretizando aqui. Por quê? Porque isso não era para acontecer. Foi surpreendente, né? Quem me conheceu quando eu tinha 20 anos sabe que é muito surpreendente o que aconteceu. Quem me conheceu quando eu tinha 25, que eu já estava dentro da igreja, também sabe que é surpreendente. Quem me conheceu quando eu tinha 30 anos também sabe que é surpreendente. Por quê? Porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Né? Só que quando nós tivemos a nossa filha, nos primeiros grupos de estudo, nós levávamos a nossa filha no bebê conforto, a Giana. Ela tinha ali, né, o primeiro grupo de estudos, eu acho que ela tinha 5, 6 meses. Eu sabia que tudo que ia começar a partir dali era para ela. Hoje ela está com 7. E é uma aluna excelente. Estou muito feliz com o desempenho dela. E ao mesmo tempo com os frutos que vêm daí. É evidente que ela é uma menina melhor por causa do colégio. Não só por nossa causa. Nós também ajudamos, mas o colégio fez dela uma menina de ouro. Quer dizer, eu estou com o coração em paz. Ao mesmo tempo, a gente está cumprindo a nossa vocação, segundo Santa Giana, a nossa vocação é maior que a nossa própria vida. E ao mesmo tempo, a gente está cumprindo a nossa missão. Que como pessoas preocupadas com a educação, como católicos, a gente está fazendo o que a gente pode. Vini, deixa eu só fazer um comentário para ficar uma situação bastante clara também. Aqui hoje a gente consegue vivenciar
aquela felicidade evangélica, né? Porque muitas vezes a gente aparece aqui e as pessoas não conseguem perceber a luta que a gente tem, né? Porque é realmente tudo muito maravilhoso. E isso que o Vinícius fala de estar em paz é ainda mais maravilhoso porque a gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades. O modelo que a gente tem aqui de ser uma associação sem fins lucrativos é um modelo desses que concretiza aquilo que ele disse de ser de Nossa Senhora, não pertence a nós. O fato de ser uma associação, de não ter lucro, significa que isso não é repartido para nós. Então, não é um projeto que nos deixa rico, não é um projeto que enche os nossos bolsos, ele enche as nossas almas. A gente já entrou em algumas conversas com algumas pessoas que queriam formalizar colégios e queriam abrir empresas, e nós somos muito claros, nós falamos, esse não é o nosso modelo. Nós não somos uma empresa, né? Se nós fôssemos uma empresa, o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de ação seria totalmente diferente desse modelo que nós temos hoje. Então, essa felicidade que ele partilha, eu também partilho. Mesmo em meio a todas as dificuldades, a todas as angústias, a todas as dores, a todas as perseguições, porque a gente nota que cada um é atacado de uma forma, a gente permanece feliz, sabendo que nós estamos fazendo aquilo que nós devíamos estar fazendo. Então é só um complemento a respeito disso que você disse, e já complementando como outro benefício, né, um outro bem para a formalização do colégio, é o próprio desenvolvimento das virtudes. Assim como os nossos filhos terão essas virtudes desenvolvidas no estudo, nós também, pela graça, alcançaremos essas virtudes. Porque não é fácil a gente executar todas essas coisas que são nos pedidas. Quando a gente iniciou o nosso trabalho e fomos constituir a associação, eu estava no 3º ano da faculdade e eu nunca tinha visto o que era uma associação na minha vida. E foi a pesquisa, foi a coragem, foi a garra de todos os membros para a formalização de tudo isso. O empenho em conversar com autoridades eclesiásticas, o empenho em ir buscar locais para a formalização do colégio, a preparação para contato, né, com os responsáveis para dar autorização para o colégio, todas essas questões burocráticas, isso nos força a desenvolver as nossas virtudes. Então, essa também é uma ótima razão para a formalização de colégios. Indo para o final, eu gostaria de dar a última razão, né, e ao mesmo tempo já alertá-los que esta live é uma preparação para de amanhã. É amanhã que nós temos um evento realmente especial e nós gostaríamos muito que vocês participassem. Tá? O evento é a importância do grupo de estudos, né? As verdades que nos movem. Ele acontecerá amanhã. E para participar, vocês precisam se inscrever pelo link que está na nossa bio. Tá bom? Amanhã nós vamos falar já do primeiro passo para a abertura de um colégio. Tá? Muito embasado na nossa própria experiência, nos frutos que a gente tem por aqui e tudo mais. Então a gente gostaria muito que vocês estivessem conosco amanhã de maneira especial. Tá? Hoje nós estamos falando das razões para abrir um colégio. Amanhã nós já vamos falar dos primeiros passos para que esse sonho se concretize. Papa Bento XVI uma vez falou uma frase num retiro para jovens. Eu li essa frase num livro e essa frase foi parar no convite de casamento, no meu convite de casamento, né? Que é a seguinte, é uma pergunta, né? Há, porventura, sonhos irrealizáveis quando quem os suscita e cultiva no coração do homem é o Espírito de Deus? É uma pergunta, ele está fazendo. Será que os sonhos que a gente tem são irrealizáveis se foi Deus que colocou no coração? Para mim, é evidente que não. Né? O nosso matrimônio foi assim, as nossas filhas foi assim, hoje o nosso emprego foi assim, e o colégio foi assim. É um sonho que Deus sonhou e que nós fomos chamados para participar. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo chamadas. Tenho certeza que alguém daqui está sendo chamado agora para adentrar esse projeto. Não tenho dúvida. Essa live não é à toa. Essas pessoas que estão aqui não são à toa. Estão
busque ter um discernimento. Será que isso aqui não é um chamado para a sua vida? Né? Nós apenas somos instrumentos. Eu não sei direito quem que está aqui, mas eu acredito sim que tem várias pessoas aqui que podem estar sendo chamadas a fazer o mesmo caminho que a gente. Lá no início, nós nos dispusemos a estudar e trabalhar para ser uma escola pequena, mas que fosse modelo para as outras. Eu tenho certeza que isso está acontecendo agora. Por quê? Porque é um sonho do coração de Deus. Então, se você está se sentindo chamado agora para a abertura de um colégio, você não pode perder a live de amanhã. Okay? A gente já vai explicar como fazer. E eu não tenho dúvida que surgirão muitos pelo Brasil. Hoje nós temos 68 associações que já foram fundadas a partir das orientações do Instituto. Dessas associações, 10 já são escolas. E dessas 68, provavelmente em 2025, já se tornarão escolas, pelo menos mais umas 20. Então, vamos com a gente amanhã. Tá? A última razão, teve alguém aqui que perguntou, eu não vou localizar aqui de novo. Aqui. Investimento? O Pedro. Isso, o Pedro perguntou, exige um valor alto de investimento? Era isso que eu ia falar, Pedro. É sobre esse tema aí, a questão financeira. Uma boa razão para vocês abrirem um colégio, uma boa razão é que vocês forem imitar o nosso exemplo, vocês não precisam ter dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro nenhum. Né? Nós tínhamos R$10 por mês, que é o que a gente contribuía para a associação. E depois o dinheiro foi chegando. Pelo nosso esforço? Não, pela providência de Deus, com certeza. Nunca faltou dinheiro para o Instituto. E esse Instituto que começou do zero, financeiramente falando. Né? Então, agora eu terminaria com uma frase de São Luís Maria de Montfort, né? Que ele diz, se não nos arriscarmos por Deus, nada de grande faremos. E hoje eu falava com uma moça que foi fazer estágio lá no colégio, eu falei, desde o início do Instituto a gente está fazendo tudo com base naquilo que o profeta Isaías disse uma vez, né? Comprar sem dinheiro. Né? Então é isso que a gente está fazendo. Nunca deixamos de comprar sem dinheiro. Mas também nunca Deus deixou de nos ajudar a pagar as contas. As contas estão em dia. Mas não sobra R$1 também. É tudo muito apertado. Mas olha os frutos. Olha os frutos. O colégio começou com 46 alunos em 2021. Em 2022 foi para 82. Em 2023, 127. E hoje nós estamos quase em 200 alunos. Hoje nós temos pessoas provenientes de 27 cidades diferentes. Vocês devem ter visto recentemente um Reels nosso aí, em que o pessoal fala de onde veio. Né? Ali não tem nem metade do número de cidades que tem aqui. Né? E gente falando, né, que isso mudou a vida e tudo mais. Né? Então, assim, nós demos muitas razões aqui para a abertura de um colégio, mas nós não queremos nos deixar na mão. Então, vamos amanhã fazer uma live para falar como faz. Tá? Qual que é o primeiro passo? Mais alguma coisa, Ademir? Da minha parte, não. Da minha parte, é só agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e convidar todos vocês para participarem amanhã, porque vai ser um dia muito especial. A gente vai falar do que é a base do Instituto Regina Coeli e nós queremos contar com todos vocês. Participem, porque, como o professor disse, nós temos certeza de que daqui, com certeza, tem alguém sendo chamado. Muito bom. É isso aí. Nós também estamos ansiosos. Então, para vocês participarem, se inscrevam através do link que está na bio. Vocês vão clicar lá na bio. Tem vários ícones. O primeiro é da live de amanhã. Tá? Então, entrem lá, quem não entrou ainda. E amanhã nós estaremos juntos, tá bom? Pelo link que a gente vai mandar lá no grupo, tá bom? Então é isso. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrar a Deus todos esses projetos de escolas católicas, todas essas iniciativas que têm brotado no coração das famílias, todo esse movimento tem acontecido no Brasil, ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Esta que nos uniu e, ao mesmo tempo, nos acompanha, nos protege,
nos lidera e é, acima de tudo, nossa querida mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só Ademir, boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.